Olá, muito boa tarde para você. Não é que estamos aqui de novo? Você aí agora dando uma varradinha na casa, você em outro fuso horário, né? Nos acompanhando no ntplay.com/ao vivo ou no nosso Facebook. Aqui é a sua casa. Aqui a gente resolve entre família. Boa tarde também, Suzane, mais uma vez juntos aqui para essa missão com esse povo querido. Né? Como é que foi teu feriado? Não foi, né? O que é feriado? Sabe como foi feriado? De onde vem? Foi aqui com você, né? Verdade. Dividindo esses 2 dias de recesso aqui, firme e forte no Batente. Boa tarde para você de casa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olha só, Cris, só não foi triste porque estava aqui com você e com todos os nossos telespectadores. Então hoje é mais um dia e a gente segue firme nessa semana que parece que essa semana tá rendendo, né? Já são 2 semanas vividas. Tem gente que tá achando que é sexta-feira, vai indo e tal, né? Eita, nós. Mas o tema aqui é sobre um tema que vai ser muito abrangente, eu acho que isso é muito profundo. E quanto mais velho a gente vai ficando, esse tema é aquela questão toda. Não pode ter uma crise de identidade. É para justamente colocar aqui os pingos nos is sobre arrependimento. Você se arrependeu de ter trabalhado esse feriado? Claro! Não responde. Brincadeira. Claro que não, imagina. Olha, quando a gente fala sobre arrependimento, a gente parte da ideia de que houve ali realmente um grande movimento dentro do coração de algo que você fez e você pensa, eu arrependi tanto, não vou fazer mais. Mas acontece que às vezes não só a gente, né, não só o outro, mas a gente também acaba repetindo aquela atitude da qual você disse que se arrependeu, pediu perdão, mas você comete de novo. E aí, será que arrependeu então? Aí tem vários ditados populares que falam assim, né? Errar é humano, repetir o erro é burrice, mas aí quem ser burro também é ser humano. Mas aí tem a questão da reincidência, tem a questão de se arrepender e às vezes do remorso, né? Mas remorso é a mesma coisa de arrependimento? Pois é, hoje a gente vai dar o conceito aqui no programa, muito legal e tal. Nuances, né? Não, porque, outra, tem muito da questão moral, tem uma questão cultural envolvida, tem princípios também, né? Respeitando a sua religião do cristão. Eu acho muito bacana, porque a gente vai ter até um lançamento de um programa e a gente furtou o apresentador, que é um pastor. Eu não me arrependo de ter feito esse furto. Ele vai estar aqui no programa hoje, que a gente vai dar uma pincelada nessa questão toda. Hoje esse programa tá que tá. E você, por favor, não saia daí, não perca, porque a gente tem uma presença do pastor aqui, que a gente ainda não vai revelar quem é, para guardar esse suspense. Vai estrear um programa novo, então você não sabe quem é. Tchananã. Temos a neuropsicóloga e temos um quadro novo sobre direito. É tudo hoje, viu, gente? Então você não pode perder. A gente vai para um breve intervalo. E volta já já. Isso é rápido, é como dura o meu salário. É rapidinho a gente volta. Entre Família tá de volta e para você que ligou a TV agora, hoje vamos falar sobre arrependimento. E a gente quer saber de você. Você já se arrependeu de algo ruim que você fez? A gente quer saber a sua história. Se você não quiser revelar seu nome, tá? Para contar a história pra gente, pode escrever anônimo, pode dizer assim, olha, prefiro que não revele o meu nome, que daí a nossa produção vai colocar anônimo. E mas até um a gente nick. quer ouvir a história. Sabe que eu tenho uma cultura de fazer uns nicks aqui para as pessoas colocarem, tipo assim, ó, sogra arrependida. Você sabe, toda vez que você fala nick, eu tenho que parar um pouquinho para lembrar o que é nick, Não, né? isso, esse codinome que a pessoa usa, né? Tipo, para colocar, tipo, quase como um avatar para poder não colocar a sua própria identidade. Então ela cria um nomezinho, um apelidinho para não colocar o seu nome. Isso aconteceu num tempo aí atrás. E nesses 2 anos e meio aí de programa, só uma vez que aconteceu da pessoa usar o nick. Tipo, eu dava umas ideias aqui, tipo, só pra gente dar uma risada mesmo, desses nicks aqui pra poder brincar, e um dia colocaram. Ao menos uma pessoa, né? Dia em 2 anos e meio. Ao menos uma pessoa te deu essa credibilidade. Mas, brincadeiras à parte, a ideia é que muitas vezes essa questão pode ser um pouquinho constrangedora para algumas pessoas, outras não. Você manda o nome, a gente manda abraço, mas a ideia é facilitar que você resolva esse problema. E muitas vezes aquele problema da Dona Maria, do seu José, enfim, é o problema de outra pessoa. Porque quase sempre, né, o ser humano tem quase as mesmas dores nos mesmos lugares. Todo mundo mesmo. Quase no mesmo lugar. Claro que cada um sente uma dor de forma diferente, somos únicos, mas existe quase que, às vezes, um padrão em algumas questões que pode ajudar muita gente. Então é isso aí. Para participar, então, é só mandar a sua história pelo WhatsApp, o DDD 12 983 15 0249. Tá aparecendo aí agora na sua TV. Pode anotar esse número aí, tá? Já salva nos seus contatos como Entre Família, ou então aponta aqui a sua câmera para esse QR Code que você vai ser direcionado também lá pro nosso WhatsApp, tá bom? Vamos?
Bora lá. Por gentileza. Vamos lá, Suzane, nós Cris, temos aqui... hoje nós temos duas pessoas. É? Eu quero que você apresente aqui o nosso pastor com toda essa ênfase que você deu, que eu achei legal. A gente fez um suspense, né? Verdade. Tem até uma musiquinha assim, tan, 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 tan. O nosso Clark Kent Adventista, ele saiu do jornal e veio para o Está Escrito. Ele vai estar escrevendo novamente. O nosso super-homem. Eu já estou arrependido, viu? Você trate de não se arrepender. Brincadeiras à parte, pastor Robson Menezes aí na estreia do programa. Está Escrito, veio dar um pulinho aqui no Entre Família, porque Entre Família a gente conversa de estreia, recebe os nossos amigos. Pastor, seja muito bem-vindo. Brincadeiras à parte dos bastidores, mas aqui no programa a gente brinca também. Olha, está sendo demais aqui participar com vocês, sob a coordenação da Ana, que é diretora, né, dando ali as ordens. Que legal estar aqui, obrigado pelo espaço, por dividir aí com você que acompanha de casa esse momento Entre Família, para falar daqui a pouco também um pouquinho mais do programa Está Escrito, que vai estrear amanhã. Eu convido todos para estarem juntos a partir das 10 horas da noite, aqui no programa Está Escrito. Ao vivo? Ao vivo. Eu vou começar nessa jornada aí, viu? 10 horas da... Estou aí arrepiado, estou aqui preocupado, mas vamos lá, né? Tem que... Olha, o Entre Família já vai ser bom para você equalizar as suas... É verdade. Vai ser bom para você treinar. Seja bem-vindo, pastor Robson, aqui no nosso time. E é com muita honra que eu também apresento a nossa convidada de hoje, neuropsicóloga, a Vilma Botassin, que também é palestrante e escritora. Vilma, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Mais uma vez vocês me convidaram. Já estive aqui da outra vez, a gente trabalhou bastante, né? Tivemos um papo bem legal e, assim, hoje a gente vai falar um tema muito impactante. Né? E acho que vai ser um papo muito bom, não é? E a gente vai poder, acredito que está ajudando muitas pessoas, né? O pastor com a parte espiritual e a gente com esse jogo de cintura que vocês têm, eu acho super legal, avaliando e ajudando nos comportamentos. Eu acho que isso é muito enriquecedor para as pessoas, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Então, falar sobre arrependimento, falar sobre remorso, eu acho que é o top. Teve bom você falar sobre remorso, inclusive foi a bola que o Cris levantou logo no começo do programa. Eu queria que você colocasse essa diferença entre arrependimento e remorso e o que cada um significa, né? Para a gente conseguir separar esse sentimento. Então, remorso e arrependimento, nos dois você tem tristeza. Tristeza por aquilo que aconteceu. No caso específico do remorso, é quando você faz alguma coisa para alguém ou você faz para você mesmo. E o que acontece? No remorso, você tem a tristeza, mas você também tem a culpa. Por que eu fiz aquilo para aquele outro ou por que eu fiz isso para mim mesmo? Só que assim, você não trabalha no sentido de melhorar aquela situação, melhorar aquele comportamento. E aí você volta no mesmo... eu diria, no mesmo naipe, para poder fazer a mesma coisa e, novamente, ter um remorso por aquilo que está acontecendo de uma outra forma. Então, não é um arrependimento genuíno. Agora, na questão do arrependimento, o que acontece? Você também sente a tristeza. A gente pensa que não é igual, mas os dois estão linkados, remorso e tristeza. Mas aí você sente o quê? Estou arrependido, mas por que eu estou arrependido? Eu fiz o mal para o outro, fiz o mal para mim mesmo? Eu estou realmente... As perguntinhas vêm. Só que aí você sente a culpa, mas você vai trabalhar a culpa. No remorso você não trabalha a culpa, você está ali, eu diria que em um estado de estagnação. Porque você não encontrou o caminho. Agora, no arrependimento, você começa a ter um outro olhar, o que te levou àquela situação, o que fez com que você machucasse o outro e o que fez com que você se machucasse também. Então, aí a gente vai lá para a área da neuropsicologia. O que a gente vê? Nos dois, nós temos que ter um raciocínio, não é? E esse raciocínio, onde que a gente consegue linkar? No nosso córtex pré-frontal. Racional. Isso, que é o lado racional. Você tem que ter o seu raciocínio. E aí, o que acontece? Lá no córtex pré-frontal, aí o que você avalia? Você vai destrinchar aquele novelo de lã, que é esse arrependimento. De que forma? Por que eu fiz isso? Quais foram as consequências que me levaram? E aí você bate a tristeza de novo
E aí você fala assim, puxa vida, eu estou realmente arrependido. Mas aí é que tá, eu estou arrependido, mas de uma forma genuína ou de uma forma superficial. E muitas vezes a pessoa precisa do quê? Ela precisa de uma ajuda profissional para poder ela entender o que está se passando dentro dela, no cérebro dela, né? Eu achei muito interessante que o nosso profissional trouxe aqui justamente sobre uma decisão, né? Ambos você tem uma decisão, você tem toda a questão límbica envolvida da emoção, da dor, do que você causou, mas em algum momento você falou de caminho, toma-se um caminho, uma decisão. E, normalmente a gente não faz um desenho tão profundo agora, que bíblico, mas, gente, arrependimento é uma bola que canta, o pastor poder falar pra gente. Eu queria trazer 2 personagens. Você tem Pedro e 2 seres humanos, Judas, né? Você tem Pedro falando, eu não vou te negar. Pai, eu te amo, Jesus, eu te amo. Tipo o Cris aqui, que fala, pai, eu não vou fazer isso e tal. Eu não vou te negar. E depois Pedro, na frente de todo mundo, fez aquilo com Jesus. Só que Pedro, né, na hora de chegar nessa decisão racional, ele disse, gente, eu preciso de ajuda. Esse que está morrendo é um sacrifício, tal. E ele se abraçou em Cristo nessa decisão para mudar aquele eu. E ele tomou uma decisão. Agora, Judas, tem muita gente que fala assim, não, coitado de Judas. E coitado, somos pecadores, todo mundo é. Mas muita gente coloca arrependimento para Pedro, pastor, e coloca justamente esse remorso para Judas. Qual foi o campo de decisão e qual a diferença da atitude desses dois? Assim, a gente podia trazer para o dia a dia, pastor. Na parte espiritual aqui, eu estava ouvindo a doutora Vilma falar, achei interessante uma palavra que ela atribuiu tanto para o arrependimento quanto para o remorso, que foi a tristeza. Eu acho que é aí que nasce o caminho diferente, tanto do arrependimento quanto da tristeza, porque é um ponto em comum, mas o que eu faço com a tristeza vai definir um pouco do meu sentimento de arrependimento ou de remorso. No caso aqui, a gente pode, ao falar desses dois, tentar entender o seguinte: o arrependimento, ele é uma decisão que eu tomo a partir da tristeza, de não querer fazer mais aquilo, de querer melhorar, de querer mudar. É um processo, é um ciclo que se inicia dentro desse caminho, desse lado que eu estou agora querendo percorrer, diferente dentro desse contexto de situação. Já quando você pensa no remorso, a tristeza não me leva a querer escolher uma coisa diferente. Ela me leva a me agarrar àquilo. Eu só tenho medo da consequência. Então, basicamente, tem a ver... Essa é a minha pergunta. Tem basicamente a ver com a consequência. Se você me permite, eu posso trazer um outro personagem aqui para a gente ilustrar? Por favor, pastor, você é o nosso convidado de honra. Então, vamos lá. Eu queria trazer junto a ideia de Pedro e de Judas, que é muito claro, né? Quando você contrasta, a tristeza de um leva ao arrependimento e a tristeza do outro leva ao remorso. Zaqueu, pastor? Não era esse, é um do Antigo Testamento que a gente quase não trabalha nesse assunto. Vamos brincar de adivinhar qual é o personagem. Começa com que letra? O Cris já quer adivinhar. É o faraó no Egito. Faraó. O faraó no Egito. Tem uma frase atribuída a ele que é bastante interessante lá no livro do Êxodo, que é Deus endureceu o coração de faraó. O que significa isso nesse contexto? Faraó, ele está sobre o efeito da tristeza. Essa tristeza vem mediante uma exortação que ele recebe de Deus, através de Moisés e de Arão, e diante desse erro que ele comete, ele poderia escolher fazer as coisas diferentes ou ele poderia viver apenas com medo das consequências. E eu enumerei aqui, rapidamente, para a gente, quais foram algumas reações que ele demonstra, de acordo com o texto do Êxodo. A gente tem lá, por exemplo, ele endureceu o seu coração, capítulo 7, o verso 13. Por quê? Quando os magos duplicam aquela coisa extraordinária que Moisés e Arão fizeram, ele então diz assim, não, peraí, então não é tão extraordinário, não preciso ficar com medo. Então ele pega a tristeza dele e ele usa no remorso, ele não muda, ele não cresce. Depois disso, o seu coração fica obstinado. Você vai lá para o capítulo 7, o verso 14, diz que ele permaneceu obstinado, ele não queria voltar atrás. Mas na sequência da história, quando Deus continua exortando que ele está fazendo uma coisa errada, que tinha que libertar o povo, ele pede oração. Engraçado, né? Ele chega para Moisés e para Arão e diz assim, por favor, vocês orem por mim. Tem muita gente que, ou no caminho da tristeza, pendendo para o arrependimento ou para o remorso, ainda assim tem uma certa noção daquilo que está errado e até pede, no caso dele aqui, pede oração. Só que ele foi além. Ele reconheceu o pecado dele. Você vê que é bastante próximo o caminho do arrependimento e do remorso. E quando você vai lá, por exemplo, no capítulo 9, verso 27, diz assim, olha, eu pequei contra Deus, pequei contra vocês. E vai além disso.
Isso aqui para mim é extraordinário. Na história do faraó, mais do que reconhecer o pecado, mais do que pedir oração, ele faz algo, ele pede perdão. É possível você pedir perdão sem ter se arrependido? No contexto aqui, sim. Por que ele pede perdão? Ele reconhece o erro, mas o erro dele está sempre associado à consequência. Então ele faz um processo tentando mostrar algo genuíno, tentando se livrar das consequências, mas não porque ele realmente estava arrependido. Esse é o ponto. Ele não estava, de fato, reconhecendo o erro dele. Ele estava com medo da consequência que o erro dele trouxe. E aí o que acontece? Ele pede perdão. Só que no final da história dele ali, no Êxodo, no capítulo 10, o verso 27, quando ele tem que demonstrar efetivamente, e qual que era o arrependimento genuíno que ele deveria demonstrar? Libertar o povo, obedecer à voz de Deus, dizer, não, então vá. No fundo, ele não reconhecia que o que ele estava fazendo era errado. Ele achava justo escravizar aquele povo, ele só estava com medo de sofrer penalidades, porque se uma vez arrependido, ele libertaria. Tipo, nossa, eu fiz errado. É verdade, não, realmente esse povo não merece, eu preciso deixá-los ir. E foi isso que aconteceu. No final, ele se endurece o coração a tal ponto, diz, não vou libertar, pode cair praga, pode Deus descer aqui, eu não vou, acabou. E aí ele diz assim, olha, nunca mais vou ver, ele fala isso para Moisés, né? Eu nunca mais vou ver o seu rosto, porque se isso acontecer, você vai morrer. Então, a decisão dele foi tomada. A tristeza não o levou ao arrependimento. O trouxe agora definitivamente para um ciclo vicioso, onde ele abraçava ali os seus erros, os seus defeitos, sem ter a noção de que ele precisava mudar. Então, quando a gente traz esse conceito histórico de Faraó para a vida de Pedro e Judas, qual é a diferença? A gente percebe algumas coisas em Judas, ele reconhece o erro. O que ele diz no Evangelho? Pequei, traindo sangue inocente. De alguma forma, ele não é claro, ele não é tácito. Ele até, de alguma forma, pede perdão. Ele procura lá, o sacerdote diz assim, olha, eu fiz coisa errada, está aqui. Só que o que aconteceu? Isso tudo estava relacionado às consequências do erro dele, porque ele viu que Jesus fora levado à cruz e seria crucificado e não tinha mais o que fazer. Então, acho que o grande ponto, né, espiritual para a gente trabalhar sobre arrependimento e remorso é o que eu faço com a tristeza de um erro que eu cometo. Foi muito bom aqui, eu acho que, Suzane, o desenho da nossa especialista, trazendo essa questão da neurociência, da onde tem as decisões, e a gente teve um desenho espiritual. Então, esse bloco aqui foi só para abrir a mente dos nossos telespectadores. É só esquenta, viu, gente? É só para esquentar esse assunto. O Entre Família vai fazer uma pausa, mas na volta a gente continua discutindo e todas as nuances, desdobramentos. Por exemplo, quais são as consequências emocionais na nossa saúde? Tanto do arrependimento quanto do remorso. É o que a gente vai descobrir no próximo bloco. Entre Família volta já. Entre Família está de volta e hoje com uma super estreia para você. Hoje tem a estreia do quadro Seu Direito, que é ao vivo, tá? E vai acontecer todas as quartas-feiras desse mês de março, com a nossa advogada maravilhosa, Ivelise Fonseca, que vai estar aqui ao vivo sempre com a gente às quartas-feiras durante esse mês de março, para tirar dúvidas sobre o direito da família. Pode rodar a vinheta. Muito bem, começando aqui no Entre Família, nesse quadro maravilhoso, Seu Direito. Um abraço para a Maíra Marques, a produtora desse quadro. Maíra, ó, você sempre arrebenta, mulher, bom demais. A Ivelise Fonseca está aqui conosco, bati um papo legal. Já tive inveja de onde ela está morando, um lugar muito legal, lá em Engenheiro Coelho. Vai um abraço para essa turma. Ivelise, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu agradeço, a Maíra, pelo convite, a Su pela abertura. Eu disse tudo por um almoço e o carinho do pessoal daqui da TV Novo Tempo. E, Cris, minha gratidão por estar aqui com vocês. E quem nos recebe em casa também, que abre o seu tempo para nos ouvir em temas tão delicados, arrependimento. E você vem aí com uma bateria para mim. Verdade, prepara o coração. Vamos colocar aqui. O mês todo, né, Su? O mês todo. De frente com Cris aqui, com Seu Direito, apesar de ser canhoto. Piada ruim, mas um coração enorme. Isso aí. Eu tinha que colocar para fora, senão terapia tem que trabalhar. Eu tenho essas piadinhas assim, mas enfim.
Vamos lá. É terapia. Ela se Prometeu, coloca a piadinha ruim, mas abraça ela, conduz terapeuticamente, acolhe essa piada. Mas agora o que é sério aqui é se você tem dúvidas, né? Você é viúvo, quais são os direitos dessa pessoa, como é que funciona? Fala-se muito, na família sempre tem 2 ou 3 advogados que tomam partido, dão aquela ideia, né? O advogado que sabe tudo daquele direito comunitário, né? Olha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas aqui com a Evelise não tem do achismo, né? Não. Vamos para a lei. Evelise, essa questão toda da aposentadoria, né? Muito se fala, ficou viúva, tem direito, não tem direito, a gente sabe que tem modalidades desse benefício para receber, né? Como é que funciona na questão da viuvez? A pessoa, ela fica com essa aposentadoria, tem direito, não tem? Olha, mais uma vez eu parabenizo o programa por organizar uma temática tão importante e que tem relevância social para os dias atuais. Porque não sei se vocês acompanharam, conforme os dados do IBGE, a expectativa de vida, não só do brasileiro, mas especialmente do brasileiro, diminuiu. Nós éramos em 76 anos, atualmente, por conta da pandemia, foi para 74. Então, a questão do óbito no país cresceu muito e as pessoas necessitam de mais informações. Então, realmente, tem muitos colegas que dão informações, ou no churrasco, ou no jantar, posso tirar uma dúvida, mas essa específica da viuvez é uma situação de fragilidade, na qual as pessoas precisam de suporte e buscarem de imediato informações. Cris, quando alguém perde um ente querido, e aí nós temos hoje uma profissional da área da saúde, leva-se um tempo para enfrentar o luto. Mas na questão técnica e jurídica é fundamental que a família, os herdeiros e o viúvo ou a viúva tome providências imediatas. E quando eu digo providências imediatas, número 1, procurar alguém da área jurídica para orientar, porque existem prazos que a lei determina. Então, é algo que pode pegar as pessoas de sopetão, perderam um ente querido, mas a questão de organizar o patrimônio e também buscar o benefício previdenciário tem prazo que a lei determina. E as pessoas não sabem disso. E muitas vezes, quando elas buscam, elas podem ter alguns direitos comprometidos ou terem que pagar taxas maiores, tributárias, por conta do atraso. Às vezes as pessoas dizem assim, mas não quero mexer com isso agora, ainda preciso de um tempo, mas esse tempo pode custar. Então, a primeira dica que eu dou para quem se torna viúvo ou viúva, estando casado ou em união estável, pode ter direitos a receber no aspecto previdenciário. Se assim, aquele segurado que faleceu tinha o benefício da aposentadoria ou assim ele contribuía com o sistema, existe uma classe de herdeiros, Cris, não é automático. Morreu, vou ganhar, tudo bem? Isso é importante também, a segunda dica. Não é que a pessoa, ao falecer, gera automaticamente o direito aos seus herdeiros. É fundamental pesquisar no sistema e através da orientação jurídica se essa pessoa que faleceu contribuía com o sistema previdenciário ou já era segurada, aposentada. E os seus beneficiários, que podem ser esposo ou esposa, filhos até 21 anos de idade ou maiores, incapazes, se assim dependem financeiramente, ou ainda os pais do falecido, que dependam financeiramente, ou os irmãos que dependam, nessa classe, tudo bem? Eu fui muito rápido? Não, tudo certo, pedagogicamente. Certo? Aí, de fato, a pessoa pode receber. Não é que todo mundo junto e misturado vai receber. Na classe, nós damos preferência ao viúva e aos filhos. Uma hierarquia, né? Isso, é uma hierarquia. Então, tem que se fazer essa verificação, buscar uma documentação pessoal para fazer esse levantamento e, assim, entrar no sistema para requerer o benefício. Doutora, e na questão da herança, né? São duas coisas, são pilares do churrasco, se conversa e tal. Da pizza. Eu achei muito legal você trazer esse background, né? A pessoa está ali no luto, né? Tem a rede de apoio que você pode, nesse momento, servir de uma pessoa que ela está mergulhada no luto, você fazer parte dessa rede que vai buscar informações, vai levar até a previdência. Eu acho isso muito importante, porque naquele momento a pessoa não quer saber de dinheiro, não quer saber de nada, mas existem prazos, né? E decisões até das pessoas que ele ama, a pessoa que partiu, no caso. Os filhos vão depender disso, né? Então é muito importante ter uma rede de apoio hoje se informando. E no caso da herança, a gente sabe que tem aquela questão da comunhão total de bens, mas e na parcial? Porque é sempre uma dúvida.
o que a gente construiu junto, a partir de que data? E aí aqui a gente está de cara com o advogado. Então, e aí, doutora? Na parcial, como é que funciona essa questão da comunhão ali, do que foi colocado em contrato, construído junto? Como é que funciona a herança? Na questão da herança, Cris, essa pergunta é bem oportuna, porque nos dias atuais, por conta da pandemia, houve um crescente de números para elaboração de testamento de 1000%, para vocês terem uma ideia. Eu vou repetir, 1000%. Se deram de cara com a sua finitude. Tipo, ó, tenho a chance de, Isso, então vou me organizar. Isso, e aí esse dado é do Colégio Notarial do Brasil. Especificamente por conta que as pessoas não conheciam essa questão do testamento. Então, é possível que hoje as pessoas elaborem um testamento e disponibilizem uma parte da sua herança para um amigo querido, para o pastor, para o Cris, para a Infelize, para a Su, tudo bem? Para a vizinha, para quem criou. É possível? É. Só que a outra parte da herança, a lei faz reserva, e a gente chama de reserva legítima. A quem? A família. E no conceito de família, a Constituição determina essa reserva, a pessoa que falece não pode dispor, porque essa é uma maneira de amparar a família. Existe um princípio na Constituição Federal, e a Constituição Federal, para quem nos escuta, é a lei maior. Eu digo que é a Bíblia do direito, porque estabelece os valores maiores da sociedade. E um deles é erradicar a pobreza do país. Então já é muito duro ter que lidar com a morte. Ainda mais a família lidando com a morte tem que ficar mais pobre do que já era. Por isso a lei diz assim, que o patrimônio do autor da herança, do falecido, tem que ficar com a família. Aí o autor da herança era casado, tá bem? Pelo regime de comunhão parcial, exatamente sua pergunta. Durante o casamento, vale o regime de bens. E o regime se extingue quando a pessoa ou falece ou vem a se divorciar. Ficaram casados 20 anos. É o tipo de regime que os dois, ao se casarem, comungaram o patrimônio daqui para frente. Então, eles não tinham nada quando se casaram e, a partir da data do casamento para frente, tudo é dos dois. Será que quando um vier a falecer, o outro herda bens um do outro? Se os dois não tinham nada, Cris, antes de se casarem, um não será herdeiro do outro. Posso pegar nomes? E eu vou pegar nomes de Epaminondas e Ericleia, que são nomes hipoteticamente mais desconhecidos na sociedade, tá? Se houver algum Epaminondas e Ericleia, me escreva, por favor, porque são nomes que eu uso nas minhas aulas. Meus pais. Seus pais se chamam Epaminondas e Ericleia. Pronto, vou rir e você me acolhe, por favor. Tô brincando, tô brincando. E aí, este casal, ao se casar, eles, dali pra frente, se casaram no ano de 2019. O quê? Aí compraram um apartamento, uma casa, uma moto, e Epaminondas falece de Covid. O que Ericleia vai receber de Epaminondas? Nada. Porque 50% do patrimônio já é dela. Ela não será herdeira dele. Aí você vai dizer, e os outros 50% do apartamento, da moto e da casa? Ou do carro? Estes 50% irão, então, para os filhos dele. Tudo bem? É essa a ordem da lei. A lei tem uma ordem. Se não tiver filhos? Se não tiver filhos, aí irão para o cônjuge. Ela só herda se não tiver descendentes. Se não, os descendentes... É condicional. Isso, integralmente. Se, na realidade, ela não existir, os pais dele podem vir a herdar, tem uma ordem. Agora tem um detalhe, Cris. Imagine a situação, segunda, respondendo ainda a tua questão, que os dois, Epaminondas e Ericleia, casados no regime de comunhão parcial, mas Ericleia tinha uma casa antes de se casar, quitada no nome dela, tudo bem? Tudo bem. E aí depois eles constroem, compram mais uma casa, um imóvel, e ela vem a falecer 3 anos depois do casamento, no regime de comunhão parcial de bens. Epaminondas será herdeiro dela no chamado bem particular, que é anterior ao casamento, nessa casa, e não nos outros bens. Então, a lei diz assim, nós comentamos, quem estuda o direito, para facilitar quem nos escuta, que dentro do Código Civil, a matéria talvez mais complexa sejam os direitos sucessórios, que nós falamos exatamente lidar com a questão do inventário, da morte. Por quê? A pessoa se casa, escolhe um regime, mas muitas vezes não sabe o efeito desse regime na hora do falecimento. E não sabia. Vou dar um outro exemplo, só para ratificar e fechar aqui. Então, no regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge ou o companheiro, quem está em união estável, só vai herdar nos bens particulares, que são anteriores ao casamento. Acho que deu para entender? Tranquilo. Su, você concorda que deu para entender aí comigo? Ok. Agora, imagine a seguinte situação. Os dois se casam porque só se amam, mas dizem assim, o que é meu, Cris, e o que é teu. E deu. E deu.
viveu assim feliz na hora do casamento. Porque na hora da morte, esse tipo de regime, eu viro herdeira de tudo que você tinha. E você se torna herdeiro do que eu tinha. Olha aí, briga por nada. Isso aí é matéria de DR. Tá Trazendo bom? pra você. Aí. E eu tava perguntando com quem que ela é parecida. Jéssica dos Sultes. Tá aí, Ai, todo mundo fala, é verdade. Advogada, Jéssica dos Sultes. verdade. Procura aí. É verdade, Personagem, o pessoal fala. personagem aí, né? Da série fala. Sultes de advogados. Adorei. E até tem aquela vinhetinha. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Gostou? Adorei, obrigada. Você de casa agora está participando. Eu sei, o tempo é curto aqui, mas tem tempo para você. Na tela lá, agora de uma forma um pouquinho mais rápida, aqui vamos trazer, para aproveitar que a nossa advogada está aqui. Vamos lá, vai surgir aqui embaixo. A Denise, vamos aproveitar aqui. E ela fala o seguinte, quanto tempo a pessoa viúva tem para entrar com o processo no INSS? Eu acho que aquela pergunta ali foi legal, você falou que existe um prazo e a gente não citou, e a Denise assim, peraí, quero saber o prazo, como é que funciona? É o seguinte, a minha sugestão é que a pessoa, logo depois do falecimento, ela procure um advogado. Aliás, eu quero deixar uma dica para quem nos escuta, tá? Eu sou da área, atuei no Tribunal de Ética da OAB e quero deixar para quem perguntou e para quem nos escuta. Não passe procuração para ninguém, tá bom? Para o vizinho, para a prima, porque no INSS, dependendo de quem tem o poder, que se chama o documento da procuração, pode fazer o levantamento dos valores e resolver essa questão, que é uma questão administrativa. O melhor a fazer é dar uma procuração a um advogado que você confie, ou uma advogada que você confie. E esse profissional vai tomar as providências. Prazo. Isso pode acontecer até 1 ano depois do falecimento? Pode. Pode ser mais demorado? Pode. Minha sugestão é que isso aconteça aí em até 30, 60 dias da data do óbito. Por quê, Cris? Porque quem vai buscar esse benefício, que está nos escutando, busca porque depende dele para sobreviver. É porque aquele aposentado ou aquele segurado mantinha a família. Não é uma indenização pela morte. Não se confunde com seguro de vida ou previdência privada, que são outros tipos de benefícios financeiros. O benefício do INSS, ele se dá para manter aquela família. Então, quanto mais rápido os segurados e aí os beneficiários buscarem esse direito, mais rápido também sai o benefício e a família não passa necessidade. Jéssica, obrigado. Jéssica, Velise, que quase que eu troquei. Brincadeiras à parte. Mas é uma boa referência. E Velise, obrigado. Vamos bolar o seguinte, hein? Me deu uma ideia aqui, vamos bolar um programa inteiro, assim, à tarde com a advogada. A gente faz um programa inteiro, perguntas, a gente manda a Velise aqui, ó. Além desse quadro, na quarta-feira, vamos tirar um tema para você passar a tarde toda aqui. Velise. Será um prazer. Um abraço, tá? No esposo lá obrigada. também. Obrigada. Vai para aquele lugar feio, que é Engenheiro Coelho. Combinado. Né? Bom demais. Volte sempre toda quarta-feira, a gente tem um encontro aqui, tá bom? Um abraço. Abraço. Thank you very much. Muito bem, eu não me arrependo dessa conversa maravilhosa. Um abraço para você, Engenheiro Coelho. Eu adoro visitar aquele lugar. Você brincou bonito, de lugar gostoso. feio, porque no fundo você acha bonito, né? Eu acho bonito aquele lugar. E, na verdade, a gente está falando mais especificamente do NASP, Você né? já morou lá, né? Já. E Não na bonito. cidade, mas no É entorno bonito, do né? NASP. Andar É lindo. de bike lá, aquele campo todo, é muito legal. Bom demais. muito gostoso. E tem agora uma advogada talentosa aqui também. Ela tá lá. Vem aqui toda quarta-feira para nos presentear. Vai fazer um trajetinho aí toda quarta-feira, por amor ao Entre Família e por amor a você. Vamos chamar aqui a sua participação com a gente, chegando na nossa telinha, sobre o nosso tema de hoje, arrependimento. Então, olha só, anônimo. Então, já se prepara aí, viu, doutora? Eu me arrependo de ter traído minha esposa, mas ela nunca descobriu. Hoje estou em crise no meu casamento, à beira de um divórcio. Sei que estou passando por isso por causa do meu pecado e Deus está me mostrando aonde... Me ajuda aí, Cris. Aonde foi que eu errei. Não sei mais o que fazer para reconstruir meu casamento. Então, aqui a gente tem 2 situações que dá para a doutora Vilma responder do ponto de vista psicológico e depois o pastor com essa questão do pecado que ele comenta, né? E aí, doutora, como que a gente pode ajudar esse anônimo? Então, na verdade, o que acontece? No relacionamento, o que existe? 50% de um, 50% do outro. Então, por que será que ele traiu? O que aconteceu nessa caminhada para que ele fosse para uma traição? Será que, assim, foi simplesmente por uma aventura? Porque ele está carregando a culpa. Uhum. E ele está repetindo os mesmos comportamentos e esses mesmos comportamentos está levando a a se divorciar. Então, o que acontece? Acontece assim, que ele nunca se perdoou pelo ato cometido. Ao não se perdoar,
ele está talvez repetindo os comportamentos de intolerância, de irritabilidade e, como diria assim, tentando jogar a culpa no outro pela culpa que ele tem. Então, na verdade, é um remorso. É um remorso que está consumindo essa pessoa, porque ele quer tentar reconstruir a vida, mas o remorso não está deixando. Por quê? Olha, estou tentando divorciar de novo. Vamos fazer uma análise. Por que você está tentando se divorciar da sua esposa? O que aconteceu nessa caminhada, novamente, se você ainda está com ela? Então, aí o que precisa? Ele precisa de um acompanhamento para primeiro ele se compreender, se entender qual foi a caminhada que ele teve até aquele presente momento. Então, eu diria assim, o que ajudaria nesse caso seria ele se cuidar de uma forma psicológica para saber quais foram os valores, as crenças limitantes que fez com que ele fizesse isso no passado e que agora está acontecendo de novo. O que pode acontecer? Se ele ficar com a esposa, ele pode trair novamente, mas a culpa vem. Então, vamos tratar primeiro esse paciente para que ele possa, assim, eu diria assim, jogar para fora, fazer uma análise de tudo que aconteceu desde a sua infância, quais foi a sua trajetória, como foi a sua formação do seu caráter, avaliar a sua personalidade, sabe? Porque às vezes a pessoa joga para cima do outro uma coisa que ele tem que está ali muito interno. E a coisa pode ser bem maior que isso. Né? Então, assim, eu diria o seguinte, que ele precisa primeiro se cuidar, fazer uma terapia de casal também, primeiro ele individual, fazer uma terapia de casal, os dois, para saber onde estão os pontos negativos, os pontos positivos, porque sempre o outro tem pontos negativos, mas também tem pontos positivos, senão estaria junto há tanto tempo. Então, o que costuma acontecer? Você sempre joga para o outro aquilo que está em você. A culpa é dela, a culpa é dele, mas às vezes as coisas estão dentro de você mesmo. Eu acredito que seria assim, primeiro você tem que se curar, aprender a se perdoar, para depois você tentar. Eu sempre, quando trabalho com casais, eu também trabalho com casais, eu sempre penso da seguinte forma: a gente tem que encontrar onde está o calcanhar de Aquiles naquele relacionamento. Aí eu atendo primeiro o homem, depois a mulher, depois os dois juntos, e aí eu vou trabalhando essa relação para saber, porque eu acho que assim, sempre, onde existe um lar, ainda existe salvação, não é? A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar no nosso relacionamento, na nossa vida, mas a gente precisa se curar primeiro, para poder curar o outro. Como é que você vai curar o outro se você não está curado? E aí, o que está acontecendo aqui, nesse caso específico, ainda é o remorso, não é? O remorso que está ali, ó. Não é que ele não se perdoou, mas o remorso está ali. Às vezes o remorso, ele vai trazer até uma doença emocional para ele, não é? Muito bem, doutora. É o seguinte, a gente precisa fazer um intervalo, mas você vai ter a sua resposta pelo pastor também, tá? Então aguenta aí, respira fundo, o Entre Família volta já. Entre Família tá de volta hoje falando sobre arrependimento. A discussão tá maravilhosa, muitas nuances que envolvem essa temática. E eu estou aqui agora para o nosso momento da dinâmica, para tornar mais lúdico essa questão do arrependimento. A gente já falou sobre a diferença entre arrependimento e remorso. E agora a gente vai mostrar para você 4 sinais do arrependimento sincero. Aquele genuíno, que vem assim do âmago do nosso coração. Então vamos lá, 4 sinais do arrependimento sincero. Já estou aqui com a doutora Vilma. Vamos abrir os nossos corações e de maneira bem, bem física aqui. Vou pedir a ajuda da Yasmin, não tem onde colocar o tablet. E eu tenho medo... né? Vamos abrir o primeiro coração aqui, doutora Vilma. Vamos ver qual seria esse primeiro sinal que tem aqui. Mudanças de comportamento. O que seria esse arrependimento sincero? Eu devo ter uma mudança de comportamento, é isso? A mudança de comportamento começa em você mesmo, não é? Então, assim, o que acontece?
eu estou arrependido, mas eu tenho que mudar a minha maneira de falar, a minha maneira de ser, eu tenho que aprender a me perdoar, eu tenho que aprender a ter uma harmonia comigo mesmo para que eu possa, eu diria assim, mostrar para a sociedade, não é só para a sociedade, é para você mesmo e para a sua vida espiritual. Porque se você não tiver uma mudança de comportamento, como é que você vai lidar com esse arrependimento? Então, eu costumo trabalhar sempre com paradigma. O que acontece antes, a resposta e a consequência. A gente trabalha isso na terapia cognitivo-comportamental, em que assim, o que aconteceu antes que me levou a cometer tal coisa? Qual foi a resposta? A resposta foi querer mudar, não é? Mas e a consequência do meu ato em si? Então, eu tenho que resolver esse paradigma. E quando eu resolvo esse paradigma, eu mudo meu comportamento. Vamos a um exemplo assim, bem corriqueiro e prático para a gente tornar talvez mais até compreensível. Sei lá, por exemplo, maltratar uma pessoa. Às vezes a gente faz isso, ou dentro de casa, ou até mesmo fora. Vamos ao núcleo familiar, que é mais comum a gente se perder a paciência dentro de casa, né? Sei lá, gritei com a minha mãe, maltratei ela e me arrependi disso. Só que, quando a minha mãe falar de novo aquela situação, me tirar do sério, eu vou voltar a ter aquele comportamento de novo, ser agressiva, gritar com ela, etc e tal. Nessa situação, como é que tem que se comportar? É isso. Então, o que acontece? Por exemplo, se você conversa com uma pessoa, por exemplo, no caso é específico a sua mãe, tá? E ela sempre fala a mesma coisa, e você se torna uma pessoa muito agressiva diante daquilo. Então, eu sempre falo assim, diante de uma situação de conflito, o silêncio é a melhor coisa. E você fica em silêncio e você avalia qual foi o entendimento dela em relação àquilo que você está falando, não é? Porque se você não fizer isso, o círculo vicioso vai continuar. Porque sempre que ela falar, você vai responder. Porque ela não faz a leitura do que você está falando e você não faz a leitura do que ela está falando. A falta de compreensão por falta de entendimento. Uma leitura seria assim, a linguagem que ela usa com você e a linguagem que você usa com ela. Porque senão o conflito vai continuar. Isso acontece no casamento, no relacionamento pai-filho, dentro da sociedade, dentro das igrejas, em qualquer lugar. Você precisa entender a leitura que o outro está fazendo daquela situação. Então, se eu arrependi, sinceramente, nossa, poxa, eu não posso fazer isso com a minha mãe, imagina, né? É a minha mãe. É para eu ter essa mudança de comportamento nesse sentido. Eu vou ter que ter uma força maior para realmente ficar calma naquela hora, né? Eu preciso mudar o comportamento. Se eu arrependi, isso tem que acontecer. Com certeza. Só para ficar claro, viu, gente? É o seguinte, arrependeu, tu muda de atitude. Não tem como ficar na mesma, porque aí não é arrependimento. Com certeza. Ficou claro. Vamos abrir mais um coraçãozinho aqui, ó. Aceitar as consequências. Gente, isso aqui é doído, hein? Mas tá, arrependi sinceramente, eu tenho que estar com o coração aberto para aceitar as consequências, é isso? Isso mesmo. Você sabe o bumerangue da vida? Como que... O bumerangue. Vai e volta. Sabe o que é o bumerangue? Bateu, levou? Não, você joga o bumerangue... O brinquedo mesmo. Sim. Ele vai e volta. O brinquedo. Você joga o bumerangue, não é? Dependendo, é a mesma coisa na vida. Você jogou, por onde você passa, o que acontece? Você sempre... joga o bumerangue em todo mundo, não é? É a sua forma de falar, é a sua forma de agir, é no trânsito, é na família, é na igreja, é no trabalho, sempre com esse mesmo comportamento. O que acontece? Aí as pessoas começam a te maltratar. Peraí, mas por que você está me maltratando? É a consequência daquilo que você faz, a consequência da sua fala. Mas eu estou arrependido porque fiz isso. Mas peraí, numa outra atitude você comete o mesmo erro. Não é? Então, você tem que aprender a ter o olhar para você. Porque se você não tiver o olhar para você, você nunca vai conseguir mudar. Porque a consequência vem, a consequência dos seus erros. Você fala, só acontece isso comigo, por que acontece isso comigo? Você já parou para pensar o porquê que acontece isso com você? É a perguntinha. Então, você tem que começar a fazer as perguntinhas para você mesmo. Mas por que está acontecendo isso comigo? Nossa, mas parece que eu não tenho sorte. Não, não é isso. É a forma como você lida com a vida que vai fazer vir as consequências daquelas atitudes. Então, assim, cometi um erro, me arrependi, aquele erro vai reverberar em consequências. E aí, se eu arrependi profundamente, eu tenho que aceitar elas. Porque talvez a pessoa que acha que arrependeu vai ficar injuriada diante da situação. E não é essa a ideia. Eu arrependi, então eu vou aqui em atitude de humildade e aceitar.
É isso, né? Infelizmente é o que eu estou colhendo das minhas consequências e aceitar. Porque tem muita gente que se revolta e acha que o mundo está contra, mas na verdade é isso que você disse. É a consequência dos atos. E aceitar. E aceitar, e a mudança de comportamento. Um vai fazendo um link com o outro. Exatamente. Uma coisa vai levando a outra. Vamos abrir mais um coração para ver qual é o sinal de um arrependimento sincero. Temos 2 minutinhos aqui. Redimir do erro. Redimir do erro é pedir perdão? Primeiro você precisa se perdoar. Se perdoar por aquilo que você fez. Porque muitas vezes você chega para a pessoa e você fala assim, eu quero me redimir do meu erro, tudo. Mas aí, será que a pessoa vai estar apta a te compreender pelo seu ato? Então eu diria assim, é uma mudança de comportamento diante daquela pessoa para que ela possa compreender que você realmente mudou. É uma reparação. Isso. Eu preciso reparar isso aí. Isso, você precisa se reparar. Então, assim, muitas vezes você fala assim, eu preciso redimir o meu erro, eu vou até ela, eu vou falar, eu vou até ele, eu vou falar. Tá, tudo bem, mas você continua com os mesmos comportamentos. Ah, mas eu estou arrependido. Mas será que a pessoa está entendendo? Ou se você mudasse a forma de agir, a forma de falar, é o perdão de você mesmo. Uhum. Eu acredito que assim, é um novo nascimento, sabe? Uhum. Para você ter um arrependimento, você tem que nascer de novo, no sentido de assim, eu quero ser uma pessoa melhor, primeiro para mim, para depois para o outro. Legal isso aí. A diretora Ana, que está aqui hoje dirigindo a gente, até citou um exemplo legal de Zaqueu. Então, vamos trazer para o núcleo familiar, já que esse programa é entre família, né? Peguei dinheiro emprestado, sei lá, de um parente, do meu tio. Peguei o dinheiro emprestado, nunca paguei ele. Levei anos para poder pagar aquele dinheiro. Arrependi, poxa, que erro que eu cometi, foi sincero, então eu vou redimir do meu, eu vou reparar. Olha, tio, eu fiquei te devendo por 1 ano, vou te pagar o que eu devo e, sei lá, um reajuste aí de inflação, de juros. De alguma forma tentar, não sei se é consertar, mas é reparar aquele dano, né? Poxa, eu fiquei talvez 1 ano devendo essa pessoa que precisava daquele dinheiro, então nada mais justo do que eu tentar consertar as coisas aqui, pelo menos fazer um reajuste da minha dívida. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso nessa questão do dinheiro, porque aí é caráter. Ah, entendi. A formação do caráter, que você aprende, como a escritora Ellen G. White fala no livro Orientação à Criança, que até os 6, 7 anos você vai formar o caráter, não é? É aí, ele vai aprender o certo e o errado, não é? O discernimento das coisas com a família de origem, ali pai e mãe, que é o que ele está formando o caráter. Então, se ele pagou, é porque ele tem uma boa formação no caráter dele, do certo e o errado, tá? Que é diferente da personalidade. A personalidade é 50% pai, 50% mãe e o indivíduo. E aquilo ele vai se consolidar lá por volta dos 25, 26 anos, tá? Legal essa vida, observação. Né? Vamos então para o último coração aqui, para a gente encerrar a nossa dinâmica. Então aqui temos mais um sinal de arrependimento sincero, ficar triste pelo ocorrido. Você até comentou mais para o começo do programa sobre a tristeza, né? Talvez tenham pessoas que não necessariamente ficam tristes, elas só ficam um pouquinho chateadas. Essa tristeza, ela tem que acontecer. Não, a tristeza seria assim, ficar triste seria como se fosse um luto. Eu estou triste pelo aquilo que eu fiz, mas eu vou reparar. Eu estou tendo um pesar. Quando você tem um pesar, que não, como o pastor citou, o Judas, ele não teve um pesar, mas Pedro, ele teve um pesar. Ele ficou, puxa vida, por que eu fiz isso? Eu ouvi tanto ele falou do amor, ele falou de tanta coisa boa para mim, eu tive um novo nascimento, ele estendeu a mão para mim e eu vou me tornar pescador de homens, não é como ele diz, eu quero falar do amor de Jesus. Mas ele teve um pesar no coração. Ali foi um arrependimento sincero. No caso de Judas, ele teve o remorso, a culpa. Mesmo ele levando o dinheiro lá para o sacerdote, jogando lá, o que aconteceu? Ele teve sua culpa, o faraó a mesma coisa. Eu senti a culpa no meu coração, eu quero pedir desculpa porque eu cometi isso, mas não era um arrependimento genuíno, porque ele não teve a simples coisa, o pesar. Doutora, muito legal isso aí que a gente falou, super importante. A gente já vai caminhando para ali. Tenho certeza que o pessoal de casa também ficou claro. Se em algum momento você teve dúvida se você arrependeu sinceramente ou não,
A doutora esclareceu muito bem ali na nossa dinâmica, com aqueles coraçõezinhos abertos. Muito bacana desses pilares que a doutora colocou, porque a gente vai agora para o nosso telespectador, só que a gente ficou com uma parte do pastor ainda, daquele casal ali, onde o esposo, né, falou que traiu. E alguns pontos eu achei muito importante. Quando a gente volta, né, para Cristo, que é o nosso intercessor, antes dele nós tínhamos lá no santuário, aquelas 5 tipos de ofertas, né? Aí a gente tinha o holocausto, aquela questão toda dos cereais, com a gratidão do Senhor. E uma daquelas ofertas ali era a oferta de reparação, né? E aí você citou tão bem a questão de Zaqueu. Nós temos um esposo que ele, ao desenhar, me perdoe se eu interpretei de forma diferente, ele tem um desenho de como é o comportamento de Deus, pastor, diante do erro, tipo, aquele Deus vingativo, ou talvez algumas consequências vieram pela distância com que o pecado nos afasta de Deus, né? Você quer lembrar um pouquinho a história? Isso, eu até desenhei ali que o esposo tinha traído foi uma participação que a gente teve, né? Exatamente, uma anônima no bloco passado, o esposo havia traído, ele falou que estava novamente, né, esse ciclo voltando, porque quando a gente faz as mesmas coisas, né, as coisas acontecem, e um ciclo onde sempre eles culminavam prestes à separação. E aí até uma pergunta, será que ele conta ou não? Aí eu lhe pergunto, nessa questão que eu falei, inclusive, que é uma característica do sacrifício, que agora todos os sacrifícios culminaram em Jesus, não precisa mais ter ofertas, né? Nosso grande sacrifício é Jesus, agora nesse santuário celestial. Mas tem uma característica desse desenho que eu achei muito bacana. Contar nesse quesito, pastor, é reparar ou não, dependendo das pessoas envolvidas, características emocionais? A pessoa como a gente tem uma singularidade, seria o ato contar para a pessoa? Outra questão, no desenho que ele fez ali, do relacionamento dele com Deus, desse Deus que parecia um pouco vingativo, né? Qual é o desenho mesmo de Deus, o que separa o homem do pecado? Como é que funciona, pastor? Eu acabo de me arrepender, mesmo, de fato. Ele abriu 300... Pastor, não, vamos por partes. Ele abriu 300 caixinhas. Olha... Não, mas a primeira é o desenho dele com Deus, porque ele falou que era um Deus vingativo. E a segunda é, se ele contar para a esposa, é o processo certo, porque a ideia, tanto da dinâmica, mas do relacionamento com Deus, é um reparo. Mas ele está entendendo que a beira do divórcio é uma consequência, talvez, pelo erro que ele cometeu. Isso, porque o erro que ele cometeu, nesse desenho que eu fiz, seria um Deus vingativo. E aí a questão dele, será que esse comportamento que a doutora citou seria por um afastamento? Porque quando a gente peca e não tem um arrependimento daquilo, ou tem uma interpretação do auto-perdão, a gente se afasta e tem um comportamento diferente. Aí a gente aprega essa consequência. E aí, pastor? Então, olha, eu queria só pontuar, eu não sei se seria possível em algum momento, Ana, colocar a fala dele, a minha interpretação, ela é muito próxima à sua, dessa visão dele, talvez, não diria distorcida, mas mal compreendida sobre Deus, a graça, o perdão. A visão, pelo que eu entendi no que ele colocou ali, é de que Deus, quando a gente peca, ele nos coloca sob um estado de maldição. E a minha forma de entender a expressão dele é que o momento de divórcio, ou quase divórcio, seria em função desse pecado que ele teria cometido no passado e que ela não sabe. Eu já tive situações assim como pastor, que eu precisei conversar com pessoas que tinham cometido esse mesmo ato de traição, né? Mas não haviam revelado para outra pessoa. O que fazer? Aconselhar a contar ou não? Isso. Então, vamos lá. O que eu penso sobre essa situação? Mais importante até do que você vai fazer é como você vai fazer e quando você vai fazer. Eu acho que isso você tem que pensar. No caso dele, antes de qualquer coisa, eu penso que ele precisa reconstruir o pensamento de Deus e o relacionamento com Deus dentro da vida dele. Então, esse é um ponto que tem que ser o ponto primeiro. A tristeza pelo meu pecado tem que me fazer voltar-me a Deus. E essa possibilidade de uma traição, ela não tem que ser apenas uma coisa evidente para mim, mas para outra pessoa. Às vezes, o relacionamento está nessa dinâmica porque talvez há desconfiança. A pessoa só não tem a confirmação que ele traiu ou não, mas há desconfiança. Então, primeiro, ele tem que fazer isso e também demonstrar isso claramente para a pessoa num relacionamento que seja saudável. E aí vem o processo. Como saber se a outra pessoa vai descobrir em algum momento ou não? Isso a gente não tem como fazer. Mas, se ele está numa dinâmica de relacionamento extremamente complexa, quase chegando ao fim esse casamento,
Se ele traz algo sem antes ele se curar, sem antes eles buscarem ajuda como um casal, não só na questão espiritual, mas numa questão profissional, uma terapia de casal, e nesse processo construído um caminho seguro para que ele possa fazer isso, o ato dele contar, simplesmente jogando isso no colo... Não repara. Eu acho que não repara. Isso pode trazer até como se fosse ainda um estresse e o tecido fino do casamento pode se romper. Eu imagino. Pastor, e como fazer? Ele se arrependeu, mas ele não consegue se perdoar. Como que a gente tem essa coisa de... Como que a gente desenvolve esse arrependimento? Peço para Deus que me perdoe e eu me perdoar. Se eu não acredito que... dá uma sensação de que se eu não me perdoei, eu tenho uma crença de que Deus também não me perdoou. Isso para mim ficou muito evidente, né, na parte dele, que ele não conseguiu ainda se perdoar, né? Essa é uma visão que ele tem, talvez, de Deus colocando sobre uma júdice, né? De um relacionamento que está para terminar por causa de um pecado passado. A primeira coisa que ele tem que entender é que existem algumas coisas dentro do processo do arrependimento que vão me levar a isso. O arrependimento ele não é uma ação humana, ela é uma ação divina. Então Deus já está trabalhando com ele. Se ele não tivesse isso dentro do coração, significava que ele estava indiferente à voz do Espírito Santo. Ou seja, se ele já tem alguma coisa, puxa, eu fiz alguma coisa de errado, então significa que Deus já está trabalhando. Agora, quais são os próximos passos que ele precisa ter para se sentir perdoado completamente? Primeira coisa, ele precisa se voltar a Deus. Ele não pode se afastar de Deus, ele tem que se voltar a Deus, com interesse de coração. A gente tem alguns salmos, se você quiser usar, o Salmo 51, o Salmo também que Davi escreveu pedindo perdão a Deus. Cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Ele entendia que o pecado dele tinha destruído ele como pessoa e o relacionamento dele com Deus. Então ele clama, cria em mim, Senhor. Então, eu acho que essa é uma coisa importantíssima que a gente tem que fazer, é buscar a Deus para depois, então, o passo completo, o processo completo do arrependimento se concretizar em nós. Muito Boa, bom. respondeu tudo, né, Cris? Não foi, e foi o desenho que eu 377 fiz, né? perguntas. Muito legal. A visão que ele tem de Deus, a questão toda da carga desse Deus vingativo e depois esse condicionamento de que, se é reparar, e como são pessoas tão diferentes, ele vai ter que fazer um desenho primeiro de processos. E isso aqui serviu para todas as outras dores. Uma linha vertical e uma linha horizontal no tempo certo, porque Deus vai te condicionar isso. Você está gostando demais? Tem pergunta? Nós temos aqui uma doutora especialista sentada na sua casa, o pastor também. Um breve intervalo e é você na tela, na nossa tarde de conversa. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta. O papo está rolando solto aqui no nosso intervalo, mas o tema é espetacular. Arrependimento. E uma história passa na nossa mente aqui, eu não sei qual é a sua condição, sou muito finito, tá? Sou muito finito, estou olhando para uma câmera agora que está chegando no celular, você está vendo uma reprise, você está em lágrimas para o casamento, você fala, olha, eu estou ouvindo o pastor falar, especialista, mas Cris, aqui em casa o amor acabou, tá feia a coisa. Cris, aqui em casa o relacionamento sexual, por exemplo, tá feio. Outra coisa que vocês estão falando aí é diálogo, não conversa mais. O casamento é cheio de acordos, eu não consigo mais selar um acordo com minha esposa, com meu esposo. E outra, Cris, depois do casamento, eu não consigo nem conduzir aqui em casa, quem manda é o cachorro. Griteira, cachorrada, criançada. Eu olho aquela série da Super Nani, ela dá um pá. Eu estou descrevendo um material que a gente vai enviar para sua casa de graça. E não é porque não vale pouco, não. Tem custo, suor aqui do Anjos da Esperança para manter esse material. Você está curioso para saber? Que eu vou te mostrar, é a sua revista Entre Família. E aqui já na capa dessa revista, que tem 15 temas especiais, que são pilares para a sua vida, tem justamente diálogo, né, da comunicação. Aqui nessa revista tem a Operação Superhane, que é um tema. Aqui tem um tema, o amor acabou e agora será. Eu digo para você que são coisas difíceis. Ficar casado e separar. Mas antes de tomar essa decisão, quem sou eu na sua casa? Dá uma chance para um conhecimento aqui, psicológico, terapêutico, uma linha espiritual. Eu digo para você, já vi muita coisa na minha frente. Casais que estavam lá e hoje vivem bem. Eu não estou falando de pancadaria, esse tipo de coisa, não. Estou falando de relacionamentos saudáveis. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir essa revista 0 Operadora 12 21 27 31 21, de graça. Tem gente para atender agora. Você vai preencher uma fichinha com os seus dados, o Novo Tempo vai tomar cuidado e vai enviar para sua casa, nem o correio você vai pagar. E até se o carteiro tiver problema no relacionamento, oferece para ele. Na hora de entregar, se eu pedir, é minha.
Pede lá entre família agora, tá bom? Ou pede nesse WhatsApp aqui que está passando, que é o 12982444449. Agradecer, sabe por quê? Ó, cheirinho do Anjos. Pagou para você. E falando nisso, já prepara o seu coração. Semana que vem, a partir de segunda-feira, dia 7, a gente vai fazer um chamado para você. Para a gente juntos, através de uma doação única, depois a gente vai comentar, porque está surgindo um estudo bíblico, um guia para as pessoas. A ideia é atingir mais de 50 mil pessoas. Meus queridos, é um projeto especial. Então, eu estou aqui só dizendo para você, acompanhe a TV Novo Tempo, acompanhe o Instagram da TV Novo Tempo, o NT Play, a Rádio Novo Tempo, a rede toda vai dar a oportunidade de você fazer parte dessa engrenagem. Porque hoje aqui, a gente carrega o suor de muitas pessoas que estão na lavoura, estão vendendo, e vêm aqui e são doadores para que isso chegue de graça. Para você que está pedindo essa revista, já foi pago. Olha que interessante. E se você quer participar desse projeto para que mais pessoas estudem a Bíblia, olha, vem um estudo novo aí, tá bom? Prepara o seu coração, a gente vai voltar aqui, porque agora, nesse momento, a gente tem as pessoas de casa que estão aqui clamando por informação. Hoje a gente tem aqui, né, um profissional da área psicológica, espiritual, tem lançamento de programa, esse bloco aqui tá, ó. Nossa, renderia uns 2 programas só com os desdobramentos da temática de hoje. Vamos lá então, Cris, vamos ver quem está chegando aqui. A participação é da Riso Brito, de João Pessoa, na Paraíba. Diz o seguinte: cometi o erro de mandar meus 3 filhos para morar com o pai deles em outro estado, porque eu estava passando por sérios problemas financeiros. Acabou que só um voltou. Eu nunca mais consegui ser feliz, pois não me conformo em viver longe deles até hoje. Um deles casou, tem uma família linda, me deu 3 netos, mas eu não posso viver perto dos meus netos. Esse erro me gerou traumas terríveis e até doenças neurológicas. Meus filhos me amam. Meus filhos me amam muito e nunca me condenaram por isso, pois entendem que eu fui obrigada pelas circunstâncias. E hoje todos vivem muito bem, mas eu não consigo me perdoar. Então, me parece que ela tem uma relação boa com os filhos, né? Não sei o que seria o arrependimento. Talvez me parece aqui que seria a distância. Ela pensa assim, sei lá, se eu tivesse com os meus filhos aqui comigo, eles teriam ficado comigo, perto de mim, construído família perto de mim, né? E não teria, e agora ela estaria perto dos netos e tal. Talvez seja esse o arrependimento, pensando aqui com um coração de mãe, que a gente quer os filhos sempre debaixo das asas, né? Agora, como que a gente pode ajudar, doutora Vilma e pastor, essa pessoa que, a Riso, né, ela tem problemas neurológicos, ela disse que isso desencadeou nela sérias consequências, que ela não consegue se perdoar nesse ponto da história. Aí a gente precisa de um tratamento. Precisa de um tratamento, porque se você não fizer, não é só uma conversa com ela, a gente tem que tratá-la, tem que procurar um psicólogo, uma psicóloga para estar ajudando. E remontando, seria assim, uma psicoeducação. Desde quando ela começou, como começou o relacionamento com o marido, o que aconteceu nessa trajetória, quais foram os pontos positivos nessa relação, ela tem que remontar a história dela. Porque só remontando a história dela e ela aprendendo a se perdoar por eles terem ido morar com os pais, com o pai, ela vai se sentir bem, entendeu? Então, assim, ela tem uma culpa e essa culpa está consumindo. E quando a pessoa tem uma culpa, essa culpa está associada com um remorso por eles terem ido e não terem ficado ao lado dela, só que eles se deram bem, graças a Deus eles se deram bem. E eles ainda a amam, né? Tem isso também, eles gostam muito dela. Mas, assim, ela não se perdoa. E por ela não se perdoar, ela vai trazer problemas neurológicos, sim, problemas físicos também, vários problemas, porque aí vai mexer com toda a estrutura, tanto emocional, como com a probiota também intestinal, com tudo, porque é onde fabrica os hormônios. Os hormônios começam ali. Dopamina, serotonina, deve estar com uma depressão camuflada ali, pelo que ela está me falando, porque eu sempre falo, depressão tem nome e endereço, não é? O endereço da depressão dela foi porque os filhos foram morar. E graças a Deus eles estão bem. Mas, ao longo dessa vida que ela teve, ela deve ter alimentado esse processo depressivo por conta dessa angústia. A angústia da alma.
ela precisa ser curada dessa angústia. Para tanto, o que ela precisa fazer? Ela precisa de ajuda, uma ajuda profissional, sabe? Porque se ela não tiver essa ajuda, ela não vai melhorar. Deixa a gente pegar uma carona nessa coisa da culpa que você disse, porque eu acho que tem uma outra participação que envolve também questões de saúde física até. Tá chegando aqui pra gente, a produção vai colocar. Lê pra mim, Cris, você tá mais próximo aí. Muito bem, de forma anônima, sem problema algum. E é o seguinte, eu me sinto arrependido de ter causado dores nos outros para me sentir bem e acabei ficando doente. Hoje estou arrependido e tenho esquizofrenia, ansiedade e depressão. Passo por psicólogos e psiquiatras. Tomo remédios, mas não ajudam muito. Tem a questão de que algumas coisas são evidenciadas em tais situações, né? A gente cobra muito que a pandemia, às vezes, teve Aflorou, né? A pandemia estragou meu casamento. Na verdade, aflorou aquele momento, né? Antecipou por a gente trocar a roda em movimento. Só que a vida faz esse ciclo com a gente. No caso dele, já podia ter esquizofrenia, mas os condicionamentos das minhas decisões afloraram também. Foi o gatilho. Né? Isso. Foi o gatilho para que a pessoa desenvolvesse. Então, ela poderia ter uma predisposição, não é? Que no caso da ouvinte anterior, ela poderia ter uma predisposição que não foi detectada, é evidente que ela está também com uma depressão. E agora sim, ela falou esquizofrenia. Por que desenvolveu esquizofrenia? Foi o gatilho do que ela fez. Mas por que ela fez isso? Espera aí, talvez ela não fazia um raciocínio do comportamento dela e ela transmitia para o outro a forma como ela se sentia. Porque às vezes a pessoa se acha injustiçada, mas esse gatilho fez com que ela desenvolvesse a esquizofrenia. Ela toma medicação, aí vem a depressão. Por que a depressão? Eu sempre falo, depressão tem nome e endereço. Primeiro começa com uma angústia, depois com um grau de ansiedade, pode ter uma ansiedade generalizada, né? Uma depressão maior, aí a gente entra tudo dentro da parte neurológica, né, e psiquiatra, neuroquímica. O caso dela praticamente é neuroquímico. Então, o que a gente precisa trabalhar? A gente precisa fazer, ela já está com um psicólogo, não é? Então, aí seria assim, uma psicoeducação dentro dessa parte da psiquiatria para que ela possa melhorar. Tá? Uhum. Na reabilitação, eu trabalho com reabilitação também, reabilitação neurológica e psiquiátrica, aí a gente tem que trabalhar fazendo com que esse paciente tenha uma psicoeducação em tudo aquilo que, a caminhada dele, seria assim, reestruturar a história, fazer ele entender, e existem técnicas para isso, a pessoa precisa de ajuda, às vezes não é só a medicação, sabe? Ela precisa de todo esse aparato, essa rede de apoio. Fora o lado espiritual, que o lado espiritual vai ser, eu sempre falo que essa parte espiritual, o ponto de Deus no cérebro, é o que vai ajudar a pessoa a se reerguer. Se reerguer dos traumas, dos sofrimentos, não é? Do meu ponto de vista. A culpa realmente é muito difícil, mas como você apresentou, tem solução, principalmente com ajuda profissional. E a gente quer agradecer a sua ajuda profissional aqui hoje, viu, doutora Vilma? Muito obrigada pela sua participação no Entre Família mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Pode me chamar mais vezes, estarei aqui pronto para colaborar. Estou aqui para colaborar e ajudar o que eu puder fazer. Sem arrependimentos. E a gente... Sem arrependimentos. Sem arrependimentos. Ah, tá bom. A gente quer agradecer também a presença do pastor ilustre aqui e também, antes de despedir e voltar a falar o que a gente falou no começo, né, pastor? Você é o novo apresentador do Está Escrito, está chegando agora na TV Novo Tempo, a gente já deu as boas-vindas, foi recebido com muito carinho aqui pela TV inteira. E a gente queria que você falasse um pouquinho desse programa, porque às vezes o nosso telespectador aqui do Entre Família não conhece, para que você falasse o que o Está Escrito aborda, qual é o horário da sua estreia. E só lembrando um pouquinho, que agora ele está morando aqui, mas ele já é um rostinho conhecido do Feliz Sábado. É verdade, é verdade, gente. Tem o Feliz Sábado. É que agora ele veio de mala e cuia. Essa transição está sendo, assim, bastante curativa, assim, para minha alma. E eu sou muito agradecido a Deus por fazer parte, né, desse grande ministério chamado TV Novo Tempo. E o Está Escrito, ele vai me dar a possibilidade de conversar aí com você que está em casa, fazendo o seguinte, lendo os acontecimentos, a realidade que nós vivemos através das lentes da Bíblia.
Então, todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da noite, 22 horas, nós vamos estar juntos aqui na TV Novo Tempo com o programa Está Escrito. É um privilégio que eu vou ter de estar aqui com os amigos e eu quero convidar você. Olha, nós vamos começar agora com uma série. Eu quero, durante os próximos 2 meses, liderar aqui esse projeto de pesquisa bíblica através da Rota do Sagrado. Tentar entender. Esse é um item bastante excluído da nossa geração contemporânea. Não existem muitas coisas sagradas, né? Nós trabalhamos muito com coerência, trabalhamos com algumas coisas que são ligadas à realidade afetiva, mas e o sagrado? Então, eu quero trabalhar esse tema aqui junto com os nossos ouvintes, todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas. E o tema é ao vivo, viu, Ana? Bem lembrado, ao vivo. Eu vou passar por esse momento aqui tão gostoso, né? É uma adrenalina gostosa. Uma adrenalina boa estar aqui ao vivo. Obrigado aí pelo convite, para poder falar um pouquinho com os amigos de casa sobre esse tema. Que legal, pastor. Então, todas as quintas, 10 horas da noite, vai começar com uma série aí sobre a Rota do Sagrado. E agora a gente também quer colocar esse momento especial para o senhor concluir aqui o nosso assunto. Para quem acompanhou, a gente esteve falando do arrependimento. O que a Bíblia mostra sobre isso? Muito bem. Tem um verso que é quase o verso áureo desse assunto. E eu queria aqui abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, para ler 2 versos, o verso 9 e o verso 10. Paulo escreve assim: Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Observe que a ofensa, o pecado, ele gera basicamente 2 coisas que nós discutimos aqui há pouco. Ele gera culpa e ele gera consequência. Geralmente, a pessoa que desenvolve o remorso, ele tem uma ótica de lidar com essa tristeza que é geralmente uma ótica apenas horizontal, dele para com o próximo. De acordo com o que Paulo escreve aqui aos Coríntios, essa ótica de relacionamento com a tristeza, ela produz como resultado final a morte, a destruição. E em contraste a isso, ele coloca que a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação. Existe aqui, nesses 2 versos, basicamente 3 coisas que você não pode esquecer, que estão presentes dentro da vida daquele que se arrepende e inteiramente ele começa um novo ciclo, uma nova história. A primeira coisa que eu queria destacar para vocês está aqui no verso 9, que a tristeza, ela é gerada na pessoa, ou melhor, ela aponta para o caminho de arrependimento. Essa palavrinha aqui, na língua grega, ela é muito importante. É a palavra metanoia no grego, que significa uma mudança de mentalidade. A pessoa que se arrepende, mais do que professar isso da boca para fora, ele tem uma nova mentalidade. Ele busca tudo o que ele pode, através do seu relacionamento com Deus, a enxergar as coisas de uma forma diferente, a ter um contexto diferente de visualização. Ele tenta trocar suas lentes. A primeira coisa é a mudança de mentalidade. Quando você vai analisar o texto aqui, você observa uma segunda coisa bastante importante, que é a mudança de emoção presente aqui na descrição do texto. Veja, o arrependimento ele traz tristeza. Portanto, você não deve agora, porque se arrependeu, viver triste, carregando esse pecado como nós discutimos aqui há 20, 30, trazendo consequências até fisiológicas e emocionais para você. A pessoa que se arrepende e leva isso para o caminho do arrependimento no seu relacionamento com Deus, ele muda da tristeza para a alegria. Ou seja, o que aconteceu com ele em algum momento do passado já não afeta mais emocionalmente no contexto do presente. Segunda coisa muito importante, o arrependimento produz uma mudança de emoções. E, finalmente, o arrependimento, conforme diz aqui ainda no verso 9, ele produz uma mudança de vontade. Ele já não é mais dominado pela sua tristeza. Ele agora é controlado, ele é guiado pela salvação. Talvez você aí que está assistindo confunda arrependimento e remorso, não tem problema. Mas uma coisa eu te digo. O que Paulo está convidando aqui a igreja de Corinto a fazer é buscar a Cristo e fazer dele o centro das suas emoções e da sua vida. Porque somente assim ele vai ser uma nova criatura.
Eu quero convidar você a viver uma vida de arrependimento pleno, sobre a guia, a proteção de Cristo, salvo, transformado. Com certeza, isso fará diferença na sua vida. E assim, você, mais do que ser uma pessoa arrependida, será uma pessoa nova e feliz. Que Deus abençoe você nessa sua jornada. Nos encontramos, se Deus quiser, em outros momentos, no Novo Tempo. Um grande abraço e fique com Deus. Muito obrigado, pastor Robson, você de casa aí, né? Bênção, bênção, Deus te ama e Ele não é como um homem que fica te apontando, vamos curar essa ferida para virar só uma cicatriz, tá bom? E olha só, na sequência vai ter o Vídeo de Saúde, já já você vai saber o tema aí com a nossa vizinha, o cheiro da receita tá bom demais, mas a nossa receita amanhã volta também, a receita do nosso tema. Amanhã nós vamos falar, Suzane, de moda consciente. O que seria essa moda consciente? Esse assunto está sendo trazido por quê? O povo não está ligando para isso, porque, na verdade, falando de Deus, quando a gente vai para a Bíblia, a gente sabe que nós somos mordomos, né? E a gente tem que cuidar desse mundo aqui. E aí a moda é tocando assim um mundo que se esconda, que se exploda, né? Não, porque é que o mundo é, eu vou comprar o que tem que comprar. Como é que seria essa moda consciente? Vou dar um spoilerzinho aqui, tá? Só para você ficar com mais curiosidade aí, estar com a gente amanhã. Tem sim muito a ver com a questão do meio ambiente, né? Moda, como o próprio nome diz, é uma consciência de cuidado com o nosso meio ambiente, com a sociedade, com os animais. Então, amanhã a gente vai discutir esse assunto, porque muitas vezes a gente fica refém da moda de outono, inverno, verão. Mas e se a gente pensar um pouquinho, a gente consegue ter peças atemporais, né? E a gente consegue usar em todas as estações. Como? Só amanhã, 2h30 da tarde. Tá aí. Espero você. Quero mandar um abraço pro meu irmão, já começou a tomar banho. Tem que haver seu irmão com vou mandar um moda? abraço para ele. Meu irmão. Moda consciente, meu. perdoa, Estraga viu? a roupa Perdoa porque não o toma Cris. banho. Brincadeira, meu irmão, ó, cheiroso, só para mandar um abraço para ele, tô com saudade. Beijo pra você, Tchau. até amanhã, 2h30, hein? Toma banho, tá? Tchau. Isso é de Deus, tá?